Bem, amigos, a lição número 13, a parte de quinta-feira, fala sobre regozijai-vos no Senhor. Um dos pontos importantes para que nós possamos, assim, ter descanso especial que vem do Senhor, é essa parte de regozijai-vos sempre no Senhor. Porque todos nós enfrentamos dificuldades. E é na dificuldade que nós encontramos a grande base para o descanso no Senhor. A lição tratou do trimestre inteiro sobre descanso no Senhor. Descanso em Cristo. Nós não conseguimos descansar enquanto não estivermos ligados a Cristo como aquele que pode diminuir nosso sofrimento, pode nos dar conforto e esperança para o nosso coração. Quando Sarah Adams, uma escritora inglesa, escrevia romances, escrevia crônicas policiais, quando ela aceitou Jesus, ela resolveu mudar o seu estilo de escritora. Ela começou a enfrentar muitas dificuldades. Ela perdeu a mãe muito jovem. A irmã a criou como se fosse uma mãe. Ela perdeu a irmã também. Isso provocou nela uma baixa imunidade e ela ficou muito doente. Mesmo sofrendo tudo isso, Sarah Adams, ela percebeu que cada provação que acontecia para ela, parece que isso levava mais perto de Deus. Ela resolveu então escrever a primeira estrofe do hino, Mais Perto Quero Estar. Um dia ela pensou em Jacó, dormindo com a cabeça numa pedra como se fosse um travesseiro, e pensou em Jacó vendo aquela escada que subia até o céu. Foi aí que ela escreveu a segunda estrofe do hino Mais Perto Quero Estar. E aí ela completou o hino quando ela percebeu que as situações da vida realmente a levavam mais perto de Deus, porque cada sofrimento ela se apegava mais com Deus. Este hino, Mais Perto Quero Estar, se tornou um hino famoso no mundo inteiro. No Titanic, enquanto estava afundando, a orquestra tocava Mais Perto Quero Estar. A multidão que estava assim sobre as águas, boiando, esperando o navio chegar para resgatá-lo, sem saber se esse navio viria, na escuridão, todos começaram a cantar Mais Perto Quero Estar, meu Deus, de ti. Na Escócia, quando os marinheiros, os pescadores vão pescar e existe uma cerração intensa, principalmente nos meses de inverno, a cerração é tão forte que os marinheiros não sabem que caminho tomar para voltar para casa. Existe uma inquietação no coração deles. É aí que as famílias vão para a praia e começam a cantar o hino Mais Perto Quero Estar. O som das vozes das famílias na praia norteiam os pescadores que se dirigem na direção daquelas vozes e eles chegam então são e salvos ao lar, prontos para o descanso ali no lar, junto da família. Por isso que é importante que nós tenhamos em mente que o descanso que Deus quer nos dar é um descanso perene, é um descanso que permanece para todo sempre. Por isso que a pergunta de número 8 diz assim, olhando o texto bíblico de Filipenses 4, de 4 a 6, como podemos descansar de forma plena neste mundo tão violento e atribulado? O apóstolo Paulo utiliza a seguinte expressão em Filipenses 4, verso 4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação ou ações de graça. Então, para a pergunta, olhando o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, como podemos descansar de maneira plena no Senhor? A resposta é só através do poder divino. Quando nós orarmos, nos apegarmos a Deus, agradecendo a Ele o bem recebido, sempre nos regozijando no Senhor. Paulo não diz regozijai-vos nas provações. Ele diz regozijai-vos no Senhor. Somente em Deus nós conseguimos atravessar muitas situações adversas nesta vida. Somente com Deus em nossa vida nós conseguimos enxergar um novo horizonte, mesmo quando tudo desaparece. Essa semana eu vi uma irmã pregando na igreja. Ela perdeu o irmão mais novo, depois o irmão mais velho, depois ela perdeu o esposo dela, depois ela perdeu uma tia, depois perdeu um outro tio, tudo vitimados por Covid e por câncer. E ela dizia assim no púlpito, irmãos, nós temos que aprender a perder, mas sempre nos regozijando no Senhor. Foi uma pregação muito importante, o testemunho de uma irmã que se mostrava confiante no poder de Deus. O conselho do apóstolo Paulo é um conselho motivador de alto nível psicológico.
Somente assim nós conseguimos sair do fundo do poço, sairmos da depressão e sairmos assim da situação de tristeza que a vida muitas vezes nos coloca. Eu conheço pessoas que não saem mais de casa. Há pessoas que perderam a vontade de viver, de trabalhar, de produzir, de sonhar, porque perderam tantas coisas na vida, que não tem mais assim noção do que eles poderiam fazer ainda, porque pensam, de que adianta eu lutar, se lá na frente eu vou perder tudo, ou vou perder pessoas amadas. Então, eu não quero um novo relacionamento, eu não quero uma nova vida, eu não quero conquistar mais nada. Tudo que eu conquistei, perdi tudo. Então a pessoa se desmotiva. Mas o apóstolo Paulo diz assim, regozijai-vos no Senhor. Perto está o Senhor, diz o apóstolo Paulo. Essa expressão é muito importante. Perto está o Senhor. Temos que crer nela, porque somente quando confiamos que Deus está perto da nossa vida, é que nós conseguimos nos regozijar nele, mesmo diante das provações. Uma irmã da nossa igreja perdeu o esposo na hora do pôr do sol. Estava fazendo o pôr do sol com a sua filha e o esposo, quando bateram na porta, quando o marido foi abrir, uma pessoa estava com uma arma na frente dele, apertou o gatilho e ele morreu instantaneamente na frente da esposa e da filha. Essa irmã ficou tão desiludida que perdeu a fé, nunca mais foi na igreja. A sexta-feira se tornou para ela uma espécie de um suplício, ela lembrar do esposo morto, ela não fazia mais pôr do sol, não fazia mais nada. Depois de quase 3 anos sem ir na igreja, ela resolveu um sábado ir na igreja. Quando ela estava na igreja, ela viu de repente um pequeno pássaro, um pardal, que entrou na igreja e as janelas de porta fechada, dava muito frio. Aquele pardal tentou achar a saída e não conseguia, e ficou voando de lá para cá. E aquela irmã ficou olhando, observando o pardal voando na igreja. Até que finalmente o pardal pousou ali no lustre, e ela ficou olhando, o pardal olhou para todos os cantos, viu a porta aberta, a luminosidade, se dirigiu para aquela porta e foi embora. Ela de repente pensou, de repente ela teve essa inspiração. Quem sabe eu não estou sendo como esse pássaro. Deus está me mostrando as portas abertas do seu amor para que eu possa, assim, me sustentar. E eu estou me debatendo nos meus problemas, na minha tristeza. Nesse momento, o pregador falou, irmãos, sabe, quando Jesus morreu, Deus não pôde fazer nada, porque o Filho dele estava morrendo na cruz para nos salvar e nos dar descanso eterno. Por isso, Deus não pôde salvar Jesus da cruz, porque foi necessária a morte dele. Então, se você está passando por algum problema e Deus ainda não atuou, é porque Deus vai atuar, porque você não está consciente que Deus está perto da sua vida, perto da sua experiência. Ela disse, é isso mesmo. Deus está perto de mim, Deus é a grande porta aberta. E eu estou me debatendo como aquele pardal estava se debatendo aqui dentro dessa igreja. Isso mudou a vida dessa irmã. Ela passou a crer no Senhor e se regozijar no Senhor, mesmo com toda a saudade, mesmo com toda a tristeza que ela havia passado e que ela estava passando e com certeza iria superar pelo poder de Deus. Se você quiser encontrar descanso para o seu coração, só existe um caminho, é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Lá nos Alpes suíços existe uma cruz muito grande, branca, bonita, de mármore. Está escrito nela assim bem grande, só Jesus. A história é que uma moça da região estava subindo aquela montanha e ela escorregou e caiu de quase 150 metros. Morreu na hora. A família ficou inconsolável. Perderam uma moça, uma filha de 19 anos, na flor da idade, com todos os sonhos, com faculdade terminando, com consultório já montado. Foi um choque muito grande para a família. A família ficou 2 anos em completa depressão, até que um dia o pai ouviu uma pregação de que Jesus poderia ajudar a família. Ele passou a ler a Bíblia, a fazer oração com sua família, e Jesus abençoou aquela família, e eles saíram daquele problema. Eles estavam com Jesus perto da vida deles. Estavam seguindo o conselho do apóstolo Paulo, regozijai-vos no Senhor. Por isso a família, depois de sair daquele problema tão sério de tristeza, resolveu erigir uma cruz no lugar onde a moça, de onde a moça havia caído, lá em cima da montanha. Uma cruz branca, bonita, escrito só Jesus. E todo mundo perguntava, por que só Jesus? Eles explicavam, porque só Jesus foi capaz de nos libertar da tristeza que nós estávamos vivendo. Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, na página 477, o seguinte, a vida cristã deve ser uma vida de fé, deve ser uma vida de vitória e alegria em Deus,
Com acerto disse Neemias, servo de Deus: a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, verso 10. E Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus nos abençoe. Que o descanso seja completo através do regozijo no Senhor. Ele nos faz ter regozijo mesmo diante da provação mais intensa. Deus abençoe seu coração e a daqueles que precisam desse regozijo e desta paz interior que só Jesus pode dar, porque o apóstolo Paulo diz: perto está o Senhor. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Que haja uma bênção em cada coração, possamos superar a tristeza e ter regozijo em Tua presença junto a nós. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe. A notícia boa de hoje: meu irmão já está melhorando, 50% só de oxigênio, e amanhã é o aniversário dele, e queremos que Deus vai fazer um milagre poderoso. Que Deus abençoe esse meu irmão, e a você que tem algum parente também que está numa situação de risco, Deus possa abençoá-lo e protegê-lo. Confiemos no Senhor. Ele tem a resposta certa para as nossas inquietações. Fica com Deus. Amém.